alertando sobre os alertas. Outra questão evidente que veio à tona nesse período foi a necessidade de se estabelecer uma rede de avisos eficiente em que cada município tenha um responsável por receber e repassar informações oficiais e embasadas nos estudos meteorológicos sobre o alerta de possíveis eventos climáticos extremos. Isso porque não dá para avisar as pessoas apenas pelas redes sociais. Precisamos aperfeiçoar esse mecanismo e aqui vale abrir um edital para receber muitas ideias. Desde aplicativo, cadastro de números para chamadas no celular com mensagens automáticas, sirenes, enfim. O momento é de captar e organizar ideias e aplicá-las. Mas digamos que a gente recebeu o alerta e agora, o que a gente faz? Bom, aqui vem a importância da orientação, treinamento e de um plano. A população precisa ter clareza de onde ir e como agir em situações como esta. Ou seja, alerta eficaz, evacuação da área com destino aos alojamentos elencados pelo plano de contingenciamento. Esses espaços, principalmente para cidades de menor porte, poderiam ser de uso híbrido, como, por exemplo, um salão de festas que vire alojamento. Sim, isso é o que está acontecendo, mas podemos nos aperfeiçoar, como, por exemplo, ampliando os banheiros e acrescentando chuveiros. Ter uma planta setorizada a fim de orientar a instalação de divisórias leves e removíveis, que podem ser aquelas que a gente vê nas feiras. Ações como essa podem tornar o espaço mais habitável e menos caótico por um tempo maior, principalmente aquelas pessoas que perderam até mesmo a sua casa. Outra questão seria um manual básico de gerenciamento de pessoas, que pode ser um para todo o estado. Quando criado por quem entende do assunto, é uma estratégia que poderá adiantar muito o processo, porque já antecipa os principais problemas apresentando soluções. Porque, acredite, manter pessoas assustadas e desconhecidas reunidas em um espaço não é uma tarefa fácil. E fica muito pior quando a gente não tem experiência. E eu não sei se você percebeu, mas novamente eu recorro à necessidade de sistematizarmos e otimizarmos o conhecimento, porque eis uma ferramenta poderosíssima e subutilizada. Pensemos que quando essa evacuação é feita de forma planejada e antecipada, dá tempo de levar consigo o essencial, que é comida, água, medicamentos e materiais de higiene. E caso isso faltar, fica muito mais fácil de entender a demanda quando as pessoas estão reunidas e contabilizadas. Falando em demanda, entramos aqui em uma das questões que, na minha opinião, mais carecem de um plano. É natural que em uma situação como a que passamos, sem a devida orientação, as pessoas solicitem ajuda para o maior número de outras pessoas possível, sem muito detalhe. Isso não está errado quando analisado um cenário desesperador. Mas isso pode gerar um certo desequilíbrio, como pessoas não recebendo o que precisam e pessoas recebendo algo que elas não precisam e que pode estar faltando em algum lugar. É por isso que se faz indispensável aplicar um sistema de gerenciamento de demanda. Aqui vale a sugestão de um aplicativo de captação de demandas, conectando pessoas que precisam de ajuda e pessoas que querem ajudar, mas de forma sistematizada, com levantamento de demanda, a fim de compreender qual é a prioridade para aquelas pessoas e, com base nessa análise, organizar as campanhas de adoção de pedido, a fim de que consigamos distribuir ajuda de forma otimizada e equilibrada, não concentrando o envio em um só lugar. Além do acompanhamento por geolocalização e confirmação de entrega. Agora, voltando ao contexto de evacuação,
Podemos pensar também que com antecipação podemos inclusive ajudar a relocar os móveis e eletrodomésticos, mas o detalhe vem agora. Se algo que possamos aprender com esse contexto é o quanto precisamos nos unir como sociedade e transcender a noção de que o órgão municipal ou federal vai fazer tudo. E acreditem, a nossa força e a nossa visão das coisas podem transformar o Estado. É por isso que, ao invés de esperar que o município faça esse serviço, podemos nos organizar como voluntários, cadastrando caminhões e caminhonetes, pessoas para carregar e locais de recebimento desses objetos. No entanto, vale a reflexão que quanto mais frequente for a necessidade de evacuação, mais pessoas vão se sentir cansadas em ajudar, porque mais vai ficar óbvio que essa ação ela não é sustentável e que essas pessoas precisam sair de lá. Talvez você esteja se perguntando por que eles não saem agora? E aqui eu lembro de uma história de um casal de idosos com mais de 85 anos que tiveram a sua casa inundada, perdendo muita coisa. E o que fica mais evidente nesse contexto é que precisamos constatar a recorrência para tomar medidas mais extremas, como sair da própria casa. Precisamos a fundo sentir que vale o esforço de tanta mudança, e isso talvez possa ficar mais claro no decorrer do tempo, quando nos sentirmos incentivados e também amparados a fazermos isso.